Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai apresentar aí para vocês um trabalho sobre materiais elétricos, tá? Da disciplina Instalações Elétricas e Prediais 2, orientada pelo professor Breno. Meu grupo também constitui pelo aluno Gustavo Alencar e Rodrigo Martins, tá? E vamos lá. Bom, e qual é o intuito de estudar materiais elétricos, né? O conhecimento sobre esses materiais ajuda no desempenho de sua instalação, né? Materiais e equipamentos não especificados corretamente podem acarretar sérios riscos à instalação, além, claro, de prejuízos financeiros. Então aí a gente pode ver quão é importante saber desses materiais para estar utilizando em nossos projetos e evitar futuros danos. Bom, o primeiro equipamento que iremos abordar agora são os para-raio de distribuição e resistor não linear, né? Qual a sua função? A função básica dele é absorver a energia, né, e limitar a corrente do surto. E além disso, merece destaque também o seu dispositivo de alívio de pressão, certo? Este dispositivo tem como finalidade proteger o para-raio de estar explodindo quando a tensão que for aplicada sobre ele seja superior àquela qual foi especificado, certo? E como consequência aí proteger equipamentos que estão por perto, pessoas que estão operando, evitando assim mais danos, certo? Bom, pessoal, agora vamos tratar sobre o para-raio de carboneto de silício, certo? Ele é formado por uma porcelana vitrificada de alta resistência mecânica e dielétrica, dentro do qual estão alojados seus principais componentes, né? Então, a sua vedação é de extrema importância, né, para que tenha proteção desses equipamentos, desses componentes que tem dentro dele, certo? Para que numa hora de uma descarga, né, quando ele sofre a descarga, tem esse aumento de temperatura, não está comprometendo esses componentes para estar garantindo aí a melhor eficácia do funcionamento desse para-raio. Bom pessoal, o centelhador de série, ele que é uma característica desse para-raio, né, pode ser considerado como uma chave de interrupção de corrente, né? Ela vai proteger a corrente que segue da corrente de descarga, evitando assim qualquer danos a equipamentos ligados, certo? Esse para-raio constitui também pelo desligador automático, né, onde a sua principal funcionalidade, né, é desligar aqueles para-raios que estão defeituosos através da sua alta explosão. Ele também tem um protetor contra sobrepressão, né? Como pode-se gerar uma pressão alta dentro de um corpo quando ele é atingido com o raio, né? Esse dispositivo visa liberar essa pressão, certo? Evitando que tal pressão ofereça riscos aos patrimônios e à vida. E por último, pessoal, ele tem uma mola de compressão, tá? Essa mola tem a função de reduzir a resistência de contato entre os blocos, esses blocos cerâmicos, tá? Então ele reduz isso aí, esses contatos. Bom pessoal, agora vamos tratar sobre o para-raio de óxido de zinco, certo? Esse é um outro tipo de para-raio. Ele tem uma maior resistência às variações climáticas, certo? Ele especialmente é feito para lugares poluídos, certo? Vamos se dizer assim, as temperaturas. Além do mais de ter uma grande resistência, né, à tração e torção. Bom, e do que se constitui esse para-raio, certo? Possui uma linha de terminal de aterramento, né, com a capacidade para suportar cabos de cobre ou alumínio de 6 a 35 milímetros. Ele tem uma cobertura isolante, certo? Serve para a proteção do terminal de linha, que também é fabricada por borracha de silicone. Ele também possui o desligador automático, certo? Foi abordado no para-raio anterior. Um suporte isolante. Esse suporte proporciona isolamento entre os para-raios, né, e a terra, a fim de que seja possível a utilização desse desligador automático. E a sua ferragem é de tipo NEMA, certo? Que é utilizada, né, para fixação desses para-raios em cruzeta de poste. Aqui eu coloquei algumas ilustrações, né, que mostra aí em suas aplicações em diversas áreas, certo? Em lugares diferentes.
né? Na primeira imagem dá para ver que a gente está utilizando um transformador, né? Segunda imagem, ele mostra a sua utilização numa subestação aí, tá? E também é utilizado também um tipo de para-raio nas torres de linha de transmissão, que ilustra a terceira imagem, certo? Bom, pessoal, nosso próximo material aí a ser argumentado vai ser a chave fusível indicador unipolar, certo? Essa chave ela foi desenvolvida para operar em rede de distribuição com tensões de 15, 27 e 38 kV, tá? Ela é especialmente projetada para proteger transformadores, bancos de capacitores, cabines primárias, linhas e ramais. Porque algumas características aí de como ela foi projetada, tá? Numerei cada uma delas aí, tá? Enquanto eu vou falando aí, você está me acompanhando na imagem do lado. Ela possui um conector paralelo, tá? Em bronze, para cabos de 10 a 120 milímetros. Para facilidade de conexão, esse conector ele permite acomodar até 2 condutores de diferentes bitola. Beleza? O seu contato superior é em cobre eletrolítico, prata-prata, mantido sob alta pressão por uma mola de aço inoxidável, certo? O seu gancho de abertura sob a carga é utilizado para suporte de ferramenta para abertura sob carga e guia de porta fusível durante o seu fechamento. O seu tubo fusível, que é o item 4 aí, ele é constituído por fibra vulcânica, recoberta de fibra de vidro e pintado com epóxi de alta resistência aos raios ultravioletas, certo? Bem importante aí essa pintura. Os seus contatos inferiores são em duplo cobre eletrolítico, certo? Mantido sob alta pressão por molas de material não ferroso. Ele possui também pinos de trava, fabricados com aço inoxidável. A lingueta aí, né, também fabricada em aço inoxidável também, que associa uma mola que não permite, principalmente a operação de fechamento, que o elo fusível seja submetido a um esforço de tração superior a 30 kgf. Essa chave também possui um muião, certo? Fundida em bronze de alta resistência e banhada em prata, que auxilia no alinhamento da porta fusível durante seu fechamento. E por último, ele tem um isolador, né, de porcelana vitrificada de alta resistência, conforme as normas. Bom, pessoal, nosso próximo material a ser tratado aqui é o terminal primário, ou a terminação, a famosa múfula elétrica. O que seria a múfula elétrica? Nada mais é que uma terminação dos cabos de alta tensão aplicada onde existe uma transição do tipo de isolamento. A rigor, deve existir uma múfula a cada ponto de mudança de tipo de isolamento, mas na maioria das vezes a múfula está apenas no isolamento sólido para ar. O seu objetivo é fazer uma transição suave nos campos elétricos, nessas transições, já que a simples interrupção do isolamento cria um estresse que danifica o isolamento naquela região. Além do mais, elas são planejadas também para fazer uma impermeabilização no ponto de término do isolamento, para evitar também a entrada de umidade, que também pode danificar o cabo naquele ponto. E assim, com essa proteção, reduzindo o máximo aí o risco de ruptura desses dielétricos, certo? Bom, pessoal, nosso próximo material a ser tratado é o cabo de energia isolado para 15 kV. Eu vou dar detalhando mais as características dele de cada item aí, tá? O condutor deve ser constituído por um ou vários fios de cobre, certo? Ele não pode ser revestido por metal e deve ser designado por condutor de seção circular, né, redondo e compactado também, tá? Os condutores ele deve ter em coordenamento classe 2, conforme pede a norma, e sua superfície não deve apresentar fissura, escamas, rebarba, essas coisas, né? Ao ponto de quando ela estiver pronta, ela não pode apresentar nenhuma falha de coordenamento. Já a blindagem do condutor deve ser obrigatoriamente empregada nos cabos com tensão nominal igual ou superior a 8,7 a 15 kV. Ela também deve ser constituída por uma camada estruturada, né, composto semicondutor termofixo, onde essa blindagem semicondutora do condutor
deve ter espessura média igual ou superior a 4 mm, tá? E espessura mínima de 0,32 mm. A sua isolação ela deve ser constituída por composto extrudado, termofixo, de polietileno reticulado. Nada mais que é o XLPE, o famoso XLPE, né? Além do mais, ela deve ser contínua e uniforme ao longo de todo o seu comprimento. A parte semicondutora da blindagem ela deve ser constituída por uma camada de composto semicondutor termofixo que é aplicada diretamente sobre a isolação do condutor. E por fim, essa cobertura aí da capa de separação ela deve ser constituída de material termoplástico, tá? Do tipo ST2, PVC ou ST7 PE. Bom pessoal, agora vamos abordar sobre o transformador de corrente, né? E o que seria o transformador de corrente? O transformador de corrente é um equipamento que permite aos instrumentos de medição e proteção funcionarem adequadamente sem que seja necessário eles possuírem correntes nominais de acordo com a corrente de carga do circuito às quais estão ligados, certo? Na sua forma mais simples, eles possuem um primário, geralmente com poucas espiras, né? Em relação ao secundário. E dessa forma, os instrumentos de medição e proteção são dimensionados em tamanhos reduzidos, né? Com as bobinas de corrente constituídas com fios de poucas quantidades de cobre. Eles são utilizados, né, para suprir aparelhos que apresentam baixa resistência elétrica, tais como amperímetro, relés de indução, bobina de corrente, bobina de relés diferenciais, medidores de energia, de potência, etc. Eles trabalham em cima do fenômeno da conversão eletromagnética, né? O que seria isso? Eles transformam correntes elevadas, circulam no seu primário, em pequenas correntes secundárias, segundo em relação de transformação. Transformadores de corrente, eles possuem vários tipos de características construtivas, certo? Vou estar detalhando algumas aqui para vocês. E essa é a primeira detalhada, é o terceiro tipo barra, né? É aquele cujo enrolamento primário é constituído por uma barra fixa através do núcleo do transformador, conforme mostra aí a figura abaixo. Temos agora aí um terceiro tipo enrolado, certo? É aquele cujo enrolamento primário é constituído de uma ou mais espiras envolvendo o núcleo do transformador, conforme ilustra abaixo aí. Temos também o terceiro tipo janela, é aquele que não possui um primário fixo no transformador e é constituído de uma abertura através do núcleo, por onde passa o condutor que forma o circuito primário, conforme mostra aí a figura também. Dá para vocês enxergar isso bem claro. Outra característica aí é o TC tipo bucha, né? Ele tem as características semelhantes ao TC de tipo barra, porém sua instalação ela é feita na bucha do equipamento, né? Aí geralmente transformadores, disjuntores, né? Que funcionam como enrolamento primário, de acordo com o mesmo mostrado abaixo. Temos agora o TC de núcleo dividido. Ele é semelhante ao do tipo janela, em que o núcleo pode ser separado para permitir envolver o condutor que funciona como enrolamento primário, certo? Aqui temos os TCs com vários enrolamentos primários. Ele é constituído por vários enrolamentos primários montados isoladamente e apenas um enrolamento secundário. Bom pessoal, TC com vários núcleos secundários, certo? Constituído de 2 ou mais enrolamentos no secundário, montados isoladamente, sendo que cada um possui individualmente seu núcleo, certo? Formado assim juntamente com o enrolamento primário, com um só conjunto, tá? Este tipo de transformador de corrente, a seção do condutor primário deve ser dimensionada tendo em vista a maior relação das transformações dos núcleos considerados. O TC com vários enrolamentos secundários é aquele constituído um único núcleo envolvido pelo enrolamento primário e vários enrolamentos secundários. Os TCs de derivação no secundário é aquele que é constituído um único núcleo envolvido pelos enrolamentos primários e secundários, sendo esse provido de uma ou mais derivações, certo? Entretanto, o primeiro pode ser constituído de um ou mais enrolamentos, conforme se mostra na figura, como os amperes espiras
variam de cada relação de transformação considerada, somente é garantida a classe da exatidão do equipamento para a derivação que estiver o maior número de espiras. Temos também aí, pessoal, transformador de corrente de média tensão, certo? Normalmente tem um núcleo fabricado como ferro silício, juntamente com os enrolamentos primários e secundários, encapsulado em resina epóxi, que aí é submetida à polimerização. Através disso, forma um sistema inteiramente compacto, certo? E dando ao equipamento características elétricas e mecânicas de grande desempenho. Porém, pessoal, os transformadores de corrente fabricados em epóxi são normalmente descartados depois de um defeito interno, tá? Não é possível ser recuperado depois, viu? E os transformadores de corrente destinados a sistemas iguais ou superiores a 69 kV, eles têm os seus primários envolvidos por uma blindagem eletrostática, cuja finalidade é uniformizar o campo elétrico. Bom, pessoal, o esquema a seguir aí mostra praticamente como funciona um TC, certo? Em que a resistência e a resistência primária estão definidas como R1x1, tá? As resistências e a reatância da secundária estão definidos como R2x2 e o ramo magnetizante está caracterizado pelos seus parâmetros, né? Que é a resistência Rn. É responsável pelas perdas ômicas, tá? Através das correntes de hísteresis e de Foucault, desenvolvidas na massa do núcleo de ferro com a passagem da linha de fluxo magnético. E a Xn, né, responsável pela corrente reativa devido à circulação das massas de linha de fluxo de circuito magnético. Bom, pessoal, mais um material aí, a gente vai relatar no nosso trabalho, transformador de potencial, certo? Que seria um transformador de potencial. São equipamentos cujo princípio básico de funcionamento dele se dá a partir de conversão de diferentes níveis de tensão entre a fonte, ligada no primário, né, e a carga alimentada, que está ligada no secundário. Podem ser trifásico ou monofásico, dependendo das necessidades especificadas de cada instalação. No sistema elétrico, há diferentes tipos de transformadores, que possuem características específicas quanto à classe e à tensão de potência, certo? Bom, pessoal, e quais as características construtivas, né, desse transformador de potência? Ele é constituído por um núcleo, né? Esse núcleo é em lâminas, para minimizar o efeito denominado por Foucault, no qual a indução de campo magnético alterado sobre o núcleo tende a dar origem a correntes elétricas parasitas, que ficam circulando e assim gerando perdas de aquecimento localizado. Esse núcleo é configurado em colunas verticais, sendo que as principais abrigam blocos de bobinas e as colunas periféricas, tá? Denominadas de retorno, são para fechamento do circuito magnético. Bom, pessoal, o transformador também tem suas características construtivas, um enrolamento, tá? Esse enrolamento são bobinas cilíndricas formadas por condutores de cobre energizados, certo? As bobinas apresentam um arranjo físico que pode ser do tipo helicoidal, em camadas, discos contínuos ou discos entrelaçados. Como nos TCs, os transformadores de potências também, os TPs, o número de enrolamento de espira também é proporcional à tensão que vai sair no primário quanto no secundário, certo? E quanto maior o número de espiras, menor a carga que vai sair no secundário, certo, pessoal? Temos um tanque também, pessoal, né? Esse tanque principal é feito de aço, certo? Preenchido com um óleo isolante, onde a parte ativa, conjunto formado pelas bobinas e o núcleo, é imerso. Esse tanque pode ser dotado de blindagens nas paredes internas, no sentido de minimizar o aumento de temperatura do aço, por conta da circulação de correntes parasitas, resultantes de um fluxo de dispersão gerado por parte ativa. Os TPs também têm buchas, certo? São dispositivos de porcelana que tem a finalidade de isolar os terminais das bobinas do tanque, do transformador. E normalmente essas buchas com classe de tensão superior a 13,8 kV são do tipo de condensivas, onde no interior do corpo da porcelana
há uma envoltória de papel e filme metálico imerso em óleo isolante, formando um capacitor. E por fim, pessoal, aí a gente tem os radiadores e os trocadores de calor, né, que fazem a refrigeração aí do transformador. Instalado na parte externa do tanque, fazem circulação do óleo isolante através das aletas, que em contato com o ar ambiente diminui a... Bom, pessoal, e outro material que queremos apresentar agora é a chave seccionadora primária, tá? Essa chave é um dispositivo mecânico de manobra que na posição aberta segura uma distância de isolamento, e na posição fechada mantém a continuidade do circuito elétrico nas condições especificadas, tá? Os seccionadores podem ainda desempenhar várias e importantes funções dentro de uma instalação, tá? Que é manobrar circuitos, permitindo a transferência de carga entre o barramento de uma subestação, isolar um equipamento qualquer na subestação, tais como transformadores, disjuntores e etc., para a execução de serviços de manutenção ou outra finalidade. Proporcionar também bypass de equipamentos, notadamente em disjuntores e subestações. Bom, pessoal, outro material aí é o disjuntor de potência, tá? E o que seria um disjuntor de potência? É um equipamento utilizado para fazer manobra e a proteção de circuitos, tá? Eles são também sempre relacionados a relés, certo? Sem os relés eles seriam somente uma chave com alto poder de interrupção, certo? Existem vários tipos de disjuntor, sendo eles o disjuntor com grande volume de óleo, os disjuntores com pequeno volume de óleo, os disjuntores a vácuo, tá? E os disjuntores hexafluoreto de enxofre. São esses os tipos de disjuntores que encontramos aí no mercado, bom, pessoal, é isso, aí, tá? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Espero ter esclarecido algumas dúvidas de vocês aí. Muito obrigado por estar acompanhando aí o trabalho completo. E até a próxima.